Olá a todos, este é o Poder de Ouvir. Quero fazer uma oração. Senhor Jesus, coloco na tua presença, Espírito Santo de Deus, este áudio, que o Senhor me direcione e que as minhas palavras sirvam de direcionamento, de bálsamo a quem o Senhor quer que chegue. Agradeço desde já por usar a minha voz, a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, eu preciso compartilhar minhas experiências com o Espírito Santo e neste áudio eu vou compartilhar um acontecimento que foi o chamado, né? Um dos chamados que o Espírito Santo fez para mim e eu vou procurar fazer da maneira que Deus for me direcionando, né? Sem roteiro, sem ler nada, somente me recordando. Então, já vão me perdoando as respirações, tudo, porque tudo isso eu também não vou cortar do vídeo. Se você tem interesse em entender algumas coisas espirituais que têm te acontecido, alguns chamados do Espírito Santo, este ministério, o poder de ouvir, é para isso. E se esse áudio se você está ouvindo esse áudio e chegou até você, não é por acaso. Então, eu vivia uma vida muito conturbada. Eu estava numa fase muito conturbada, muito perdida, sem direção. E eu tinha alugado uma casa, tinha pagado todos os meus trabalhos, o meu sonho sempre foi empreender. E eu tenho curso de cabeleireira, aluguei uma casa grande no centro da minha cidade para montar o salão de cabeleireiro. E aí, no meio de toda essa conturbação e tudo, um dia eu estava, né, eu morava nessa casa e tinha o salão na sala dessa casa. E aí eu estava dormindo e eu tive uma sensação de estar acordada e estar dormindo ao mesmo tempo. Eu sabia que não estava dormindo, sabia que não era um sonho, mas também não estava acordada, não conseguia abrir os olhos. E eu não conseguia acender a luz, eu não conseguia me mover, e foi uma guerra espiritual. E eu não entendi nada, porque na verdade eu não tinha conhecimento sobre isso, né? E daí, espíritos opressores, o próprio, né, espírito ruim veio. Eu lembro que ao redor da cama parece que me puxando, sabe? E fazendo com que eu queria que eu fosse junto, querendo me agarrar, e eu tentando gritar e não conseguia gritar, não conseguia abrir os olhos. E fazia muito tempo que eu não lia a Bíblia, fazia muito tempo que eu não fazia uma oração. E neste momento eu me lembrei de Jesus. E eu gritava, não fisicamente, mas o meu espírito gritava: eu sou de Jesus. Eu não vou, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. E, e eles foram embora. Eles foram embora, eu acordei, eu não tinha coragem. Quando o meu corpo foi liberado, eu não tinha coragem de abrir os olhos. De tão. A sensação da experiência ter sido tão forte, eu não conseguia abrir os olhos. E aí eu acendi a luz, fiquei com muito medo, né? Muito medo. Fui fazer uma oração. A minha Bíblia fazia muito tempo que eu não lia. E daí, como eu estava muito sem direcionamento, eu pensei, eu tinha trabalhado com uma pessoa que era espírita. Nós nunca tínhamos conversado a respeito disso. Mas eu tinha o telefone dele e quando amanheceu eu coloquei aquele telefone, procurei o número do telefone dele e coloquei em cima da mesa do salão que eu tinha, né, que eu trabalhava. E aí eu pensei, eu vou ligar para ele e vou contar para ele, né,
para ele me dar um direcionamento. Eu sabia que era alguma coisa espiritual, mas nesse momento eu não pensei em. Eu queria. Eu falava que eu era de Jesus, mas nesse momento eu não. Eu não tinha o que fazer, sabe? Eu tava assim muito perdida e achei que buscar uma orientação espiritista, uma orientação espiritual ia ser para mim, né? E coloquei o telefone dele em cima da mesa do salão. E naquele dia eu tinha sido convidada para uma festa de aniversário de uma prima. E eu fui na festa de aniversário, levei a minha filha e fui na festa de aniversário. E eu estava lá na festa de aniversário, muito preocupada, mas com aquele telefone em cima da minha mesa, sabia que assim que eu voltasse, eu iria pegar aquele número de telefone e ligar para ele. E aí, eis que me veio uma mulher, amiga dessa minha prima. Eu não tinha contato nenhum com ela, zero. Quando foi no fim da festa, essa pessoa veio, se direcionou a mim e falou para mim assim: eu preciso te falar uma coisa. E eu olhei para ela e ela falou assim: eu não. E ela estava muito, muito nervosa, muito mexida. E ela falou: Deus só pediu para mim te dizer o seguinte: não liga naquele telefone. Não liga naquele telefone, não procura eles porque eles vão te segurar, eles vão dizer que você tem uma abertura e eles vão te segurar. Eles vão usar usar disso, né, dessa abertura. Então você procure uma outra pessoa assim da igreja católica e você procura essa pessoa, que essa pessoa ela vai saber. Gente, sem eu falar uma palavra. Somente eu e Deus sabia que aquele telefone estava em cima da minha mesa. Somente. Eu não tinha falado nada para ninguém, eu não tinha contado essa experiência para ninguém. E aí ela me falou isso e eu vim desnorteada para casa, não liguei naquele telefone, mas também não fui procurar a pessoa que ela tinha me indicado. E daí, quando passar alguns dias, eu não sei bem o certo, a quantidade de dias, eu senti uma dor muito forte na barriga, assim, senti uma dor muito forte. E, e eu tomei chá de boldo e tal, achando para passar, até que passou no segundo dia, passei um dia inteiro, passei no outro, muita dor. E aí eu mesmo peguei, né, na época a minha bis e fui procurar atendimento. E aí o médico me atendeu, tudo me liberou. E eu continuei com aquela dor até que eu fui no médico, já era o terceiro dia. E uma tia minha que trabalhava para um médico, ele me atendeu e descobriu que eu estava com apêndice, né? Que estava para estourar essa apêndice. Eu tinha que fazer uma cirurgia de emergência. E daí eu fui levada para o hospital. O médico não se recusou a me operar pelo SUS. Esse outro médico não podia me operar porque não ia estar na cidade, alguma coisa nesse sentido. E me encaminhou para um outro lugar, um outro médico. E esse médico disse assim que não iria me operar pelo SUS, aquele horário, que já estava de tarde, já estava noite, que ia ter que esperar para outro dia. Eu fiquei lá internada sozinha e eu tive uma febre muito alta. Eu lembro que eu não parava em cima da cama, assim, de tanto que eu tremia tanto, que eu não parava em cima da cama de tanto que eu tremia. Eu tive uma febre altíssima e eu sabia que naquele momento eu ia morrer. Eu sabia. E aí eu me levantei, eu estava na enfermaria, me levantei, me arrastei até aquele exposto que fica das enfermeiras e pedi para ela chamar uma prima minha que trabalhava na tesouraria. E aí ela chamou e na hora que ela veio na beirada da minha cama, que elas me levaram de volta, eu falei para ela: eu vou morrer. E daí ela saiu desesperada. Ligou para um outro tio meu e falou que precisava liberar a cirurgia particular. Eu não tinha dinheiro naquele momento. E aí ele falou: não, libera.
pode liberar a cirurgia particular. Porque se ela morrer, a gente vai ter que, né, fazer todas as coisas, então pelo menos ela tem chance de viver. E, e daí ele liberou. O médico que se recusou a me atender pelo SUS estava na academia. E daí ele voltou quando ela ligou falando pra ele que a família tinha liberado, que ia ser. Ele voltou e fez a cirurgia. Nisso a apêndice já tinha estourado, né? E daí ele teve que fazer uma lavagem nos órgãos, né? Minha barriga ficou super inchada e, e o Senhor me livrou da morte nesse dia. Eu tava tão perdida, tão sem saber o que fazer. E daí esse salão que eu tinha, né? Se eu trabalhasse, eu ganhava. Se eu não trabalhasse, eu não ganhava. E aí o Senhor me mostrou, né? Que eu precisava dele. Só que eu não tinha forças para fazer oração. Eu não tinha forças para fazer oração. E aí eu comecei a orar como um padre, não sei se é o padre Marcelo, ensinava, que era chegar no jardim, encontrar Jesus. E eu comecei a orar com a mente. Eu não falava, deitada na cama, assim, em recuperação, com contas a pagar, com tudo, a vida no fundo do poço, no fundo do poço. Eu, eu comecei a orar na mente, sabe? Comecei a pedir a Deus na mente. E, e aí eu vou falar no outro áudio, né? Vai continuar essa história no outro áudio, onde que eu vou falar sobre essa oração e sobre a continuidade da, da história, para não ficar tão longo, tá? Então, te aguardo no próximo vídeo ou áudio. Muito obrigada até aqui. Um grande beijo. Fique com Deus.